a palavra de Lucas, capítulo 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, diz o texto sagrado. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Pastor Eliano, a palavra de Deus nos mostra aqui nesses 2 primeiros versículos que Deus nos dá livre arbítrio para a gente escolher o que a gente quer. Me faz lembrar também que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 30, se eu não estou enganado, que Deus disse na sua santa palavra que coloca diante de nós o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Eles existem, a bênção, a maldição, a vida ou a morte. Mas também ele diz, ele até nos dá um conselho: escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção. Então, Deus, ô pastor Eliano, ele não te obriga a buscá-lo. Também podemos relatar aqui que Apocalipse capítulo 13, versículo 12, diz que eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Então Deus não interfere nas minhas escolhas, pastor Eliano. Ele nos deu livre arbítrio para a gente escolher o que a gente quer para a nossa vida, como foi o caso desse jovem que chegou perto do pai, do filho pródigo, e disse: Pai, dá-me o que me pertence. E o senhor observa que o pai não disse palavra nenhuma, o pai não interferiu na decisão dele. É como Deus não interfere nas nossas escolhas. Sim, pastor, aí o que é interessante que aquele que ama, ele não obriga a pessoa a ficar perto dele. E Deus, ele nos ama tanto que ele nos dá a oportunidade da escolha. O Senhor falou muito bem lá em Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Quem tem que abrir a porta é a pessoa. O Espírito Santo, ele nunca vai meter a mão na maçaneta e abrir a porta à força. Então a pessoa, ela tem que fazer a escolha. É igual a entrega para Jesus. Ele quer que a pessoa venha se entregar 100%, como diz a palavra, né? Eis que procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram de espírito e em verdade. Esse pai tinha um filho que queria sair de casa, mas ele não obrigou aquele filho a permanecer. Simplesmente ele deu tudo, e pela lei judaica, aquele pai não era obrigado a dar nada para ele, mas o pai deu. Assim como Deus não é obrigado a dar nada para cada um de nós, e assim o faz. Pelas suas infinitas misericórdias, né, pastor Eliano? A Bíblia nos mostra, nesses primeiros versículos de Lucas, capítulo 15, versículo 11 e 12, que o Senhor Jesus não nos obriga a nada. Seja você quem for, o Senhor Jesus não lhe obriga, Ele te convida.
ele te aconselha, ele te mostra o caminho a ser seguido. Ele, muitas das vezes, ele nos orienta, nos direciona, mas a escolha é sua, como é o caso do filho pródigo, que pediu ao seu pai: dá-me a parte dos meus bens que me cabe. O pai não interferiu na sua decisão. O pai repartiu o que pertencia ou que cabia a ele. E a Bíblia diz que ele, não passando muitos dias, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Outro detalhe que nos chama a atenção nessa palavra, o pastor Eliano, é que a pessoa, quando ela quer viver longe do Senhor Jesus, ela vive uma vida, como diz aqui o texto sagrado, sem regra. Ela se afasta do Senhor Jesus. Só que se afastando, ela toma um caminho que muitas das vezes pode ser um caminho para ela sem volta. Pode ser um caminho que ela seja quebrantada durante aquele caminho sem que haja cura. E é por isso que nós, pregadores da palavra, do Evangelho, estamos aqui te alertando. Estamos aqui tentando abrir os seus olhos, o seu entendimento. João 15, versículo 5 diz que sem Jesus nada podemos fazer, pastor Eliano. Sim, senhor, pastor. E sabe o que é interessante? Deus, ele deixa ir, mas ao mesmo tempo ele fica de braços abertos esperando para que aquela pessoa volte. E às vezes tem pessoas que ela está dentro da igreja, mas o pensamento dela agora é de sair. Só que às vezes ela não sabe que para cada ação que nós temos vai haver uma reação. Como o Senhor pregou aí: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. A bênção para aquele que obedece, a maldição para aquele que desobedece. Porque quando você está na presença, você está na casa do Pai, você tem tudo. Agora, a partir do momento que você sai, é como aquela palavra em Hebreus 10, né? E se retroceder, a minha presença não está com ele, a minha alma não está com ele. Ou seja, o que retrocede, retrocede sozinho. E a Bíblia diz, o pastor Eliano, que aquele que retrocede, né, que volta, que para, que desanima, retrocede para a sua própria perdição. Está escrito. Sim, e é o que aconteceu com esse homem, com esse filho. Esse filho começou a viver uma vida de miséria, ao ponto de querer comer ali a comida dos porcos. Então, olha a situação dele. E inclusive está escrito aqui, o pastor Eliano, no capítulo de Lucas 15, versículo 14, o amigo, a amiga pode estar ouvindo e prestando atenção aí, diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Pastor Eliano, quando a pessoa se afasta do Senhor Jesus, ao início parece que vai tudo bem, que não está lhe faltando nada, que as coisas estão em ordem, que não está nada fora do controle das mãos dela. O Senhor observa que assim aconteceu com esse jovem, com esse filho pródigo. Quando ele foi embora, é como se ele ganhasse a liberdade dele. Ele disse: agora eu estou livre, posso fazer o que eu quero. Mas a conta chega, pastor Eliano. Sim, senhor, pastor. Sabe o que é interessante que eu falo com as pessoas? Deus, ele não criou o ser humano para poder sofrer, mas ele criou o ser humano para poder lutar contra o sofrimento. E às vezes a gente vê o mal acontecendo no vizinho, mas a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente.
E na visão dele, ele achou assim, não, eu vou sair com tudo aquilo que meu pai me deu, e eu vou multiplicar, eu vou arrebentar, porque enquanto ele estava embaixo da presença do pai, ele tinha tudo. Agora, sem o pai, nós podemos ter tudo, mas ao mesmo tempo não temos nada. Tudo desaparece no estalar de dedos. E um detalhe, pastor Eliano, como o senhor disse, enquanto ele estava debaixo da proteção do pai, ele tinha tudo. Porém, ele achou que não tinha nada, porque o que ele tinha estava em posse do pai. Tudo que nós temos hoje, amigo e amiga, está debaixo da posse de Deus, que o que é de Deus é também daquele que serve a Deus. A Bíblia diz que nós somos herdeiro e co-herdeiro das bênçãos celestiais do Senhor. Só que ele achou que não tinha nada. Assim, talvez tem pessoas na igreja. Ela acha que o que está acontecendo na vida dela, Deus está proporcionando, é pouco, que ela pode conseguir mais, e aí ela se desvia, se desanima, para a sua fé, deixa de congregar, e ela agora diz, estou livre, ganhei minha liberdade, agora eu posso fazer o que eu quiser. Porém, a conta chegou para esse rapaz, a conta chegou para esse filho pródigo. Veja que ele perdeu tudo, dinheiro acaba. Eu quero dizer para você também que você pode ser uma pessoa que um dia esteve na presença de Deus, cheio de paz, do Espírito Santo, da glória de Deus. Você achou que ainda estava pouco, se afastou, se desviou, se perdeu, as coisas estão complicadas para a sua vida, porque a conta chega, como chegou para esse rapaz. Você talvez achou que era melhor viver longe da casa do Pai, viver longe da presença do Senhor Jesus, e hoje você está como esse filho pródigo, perdido. As coisas se complicaram, você começou a passar necessidades, passar a fome espiritual. Fome espiritual. Inclusive, pastor Leandro, eu quero relatar aqui um testemunho de uma igreja onde a gente passou, numa cidade onde a gente passou. Eu estava realizando o culto, e após o culto entrou um senhor e foi me pedir se eu tinha algum valor em dinheiro para que ele pudesse comprar um dorso do frango, o dorso do frango, que é a parte óssea do frango. E eu lembro que eu disse assim: olha, eu não tenho dinheiro para você comprar o dorso, eu lhe darei o dinheiro para o senhor comprar o frango inteiro, porque o meu Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele veio trazer vida e vida com abundância. E quando eu acabei de falar isso, pastor Leandro, ele começou a chorar. Ele disse: olha, pastor, eu sou uma pessoa desviada. Eu estive 15 anos dentro de um ministério, e a minha vida dentro do ministério, nos 15 anos com Jesus, foi uma vida abençoada. Foi uma vida que todos os domingos eu estava na igreja, durante a semana, buscando. Eu não faltava, no mínimo eu vinha 3, 4 vezes na igreja durante a semana. Minha esposa era obreira, e por um descuido eu me desviei. Por um momento eu me deixei me levar. E hoje eu sou uma pessoa viciada na bebida,
viciada nos jogos. Eu perdi tudo, perdi o principal, que é a presença de Deus, o Espírito de Deus na minha vida. Eu e a minha esposa, a gente briga o tempo todo. E eu lembro, pastor Eliano, que ele levantou a camisa com uma peixeira, uma faca. E eu até perguntei a ele, por que o senhor usa isso? Disse, não, porque se alguém vier a mexer comigo, eu estou armado. Disse, mas antes a sua arma era a Bíblia. O senhor vê, pastor Eliano, que até quando a pessoa se desvia, como o filho pródigo, os pensamentos dela mudam? Sim, senhor, pastor Ailton. Aquela pessoa que era uma pessoa que acreditava em Deus, ela já passa a ter medo. Ela já passa a viver uma vida onde tudo para ela é dúvida. É medo da morte, é medo da miséria. E o senhor percebe que a pessoa que está em Cristo Jesus, às vezes ela pode, é como aquela palavra que diz, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A pessoa, ela crê que se ela estiver no meio de um tiroteio, vai passar bala para tudo quanto é lado e não vai atingir ela. Porque Deus é Deus de misericórdia, é Deus de milagre. Agora, quando a pessoa se distancia, o único pensamento que ela tem é um pensamento negativo. É verdade, pastor Eliano, e eu quero dizer a esse amigo, essa amiga que está desviado, afastado, né? Que Deus quer estender sim a misericórdia dele, ou melhor, está estendendo a misericórdia dele todos os dias sobre a sua vida, todos os dias sobre a sua vida. E cada dia que você levanta, ele está te dando a oportunidade de você voltar para ele, você voltar para os caminhos dele, você voltar para a presença dele, você voltar para a graça dele. Como diz aqui o capítulo 15 de Lucas e versículo 15 também. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Pastor Eliano, além dele perder tudo, começar a passar necessidade, a coisa ainda piorou, porque quando a pessoa ela não reconhece, ela não aceita os conselhos de Deus, ela não se quebranta para o arrependimento, quando ela não cai em si e ela diz, eu estou errada, eu preciso tomar uma atitude na minha vida, eu preciso voltar para os caminhos do Senhor, para os braços do Senhor, a tendência, pastor Eliano, é que as coisas só piorem. É como diz aquela palavra, pastor Ailton, abismo gera abismo. Eu lembro que eu passei em Nova Friburgo, eu e o pastor, um pastor que eu conheci lá, e nós vimos um mendigo no meio da rua, a gente foi conversar com ele, e ele era um presbítero, que tinha largado a família, que estava ali vivendo uma situação de miséria, e bebendo cachaça, e eu lembro, você quer mudar de vida? Ele falou, eu quero. Então se levanta. Então muitas das vezes a pessoa se entrega para o problema, muitas das vezes ela faz como esse filho, ela acha que já está tudo resolvido, em Apocalipse 21 também fala, já estou rico, já estou abastado, então já não preciso mais de Deus. Só que uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, se o nosso pensamento mudasse a nossa vida, ninguém entregava a vida para Jesus. Verdade, pastor Eliano, e eu quero relatar também, já que o senhor tocou nesse assunto, me fez lembrar, o senhor tocou no assunto do presbítero, o senhor acredita, ô pastor Eliano, que esta semana, terça-feira passada, aqui na nossa cidade de Manhuaçu,
próximo ali da nossa igreja Apacentar em Cristo, que fica localizada na rua Júlio Bueno, número 71, ao lado do Hotel Xavier, próximo à antiga Ponte Estreita. Um presbítero, um ex-presbítero, né? Também aconteceu algo semelhante. Ele estava na ponte, na cabeceira da ponte, isso foi terça-feira agora, 7 horas da noite. Ele estava na cabeceira da ponte, debruçado sobre aquele pilar da ponte, olhando para o rio, e uma voz que dizia para ele: se joga, para você não tem mais chance, tira a sua vida, para você acabou. E a gente sabe que essa voz, ó pastor Leandro, é a voz das forças espirituais do mal, para querer levar a pessoa ao suicídio. Sim, senhor, pastor. E talvez agora, quantas pessoas se encontram assim? Pessoas que estão depressivas, amarguradas, e talvez o único pensamento que ela tem agora é de tirar a própria vida. Mas eu digo para ela que tem jeito. Tem jeito. Como teve para esse rapaz, pastor Leandro, que eu vou seguir testemunhando. Ele lembrou, pastor Leandro, que um dia ele foi presbítero, conhece a palavra, conhecedor da palavra, e ele disse: se eu tirar minha própria vida, eu não vou ter direito à salvação da minha alma. E o Espírito Santo o impulsionou para que andasse mais 100 ou 200 metros à frente, onde ele encontrou as portas da nossa igreja, terça-feira passada, aberta. E ele subiu as escadas, eu estava na porta. A primeira pergunta dele foi: o senhor tem uma coberta que possa me dar? Porque eu estou sentindo muito frio. E eu disse: olha, eu não tenho coberta, mas faz o seguinte, entra e vamos participar do culto, pastor, irmão. E ele entrou, pastor Eliano, ele sentou lá na primeira fileira das cadeiras da frente. E eu comecei o culto às 7h30 da noite, oramos, pregamos a palavra, e quando eu disse: olha, agora venha todo mundo aqui, porque eu vou fazer uma oração em frente do altar, ao pé da cruz. Eu disse para as pessoas: olhem para a cruz, pois foi nela que o Senhor Jesus levou todas as nossas dores e enfermidades. E ele olhou, e só bastou ele olhar, pastor Eliano, e uma força espiritual do mal se manifestou no corpo dele. Fizemos o trabalho de libertação, expulsamos em nome de Jesus Cristo, e após o culto eu comecei a conversar com ele. E para minha surpresa, pastor Eliano, ele disse que estava sem ver seus filhos há 14 anos. Há 14 anos. Há 14 anos que ele andava por estrada fora, rodovias, e que ele estava aqui em Manhuaçu fazia 10 dias. E eu, como um pastor que cuida de ovelhas, eu disse para ele: após o culto, eu quero falar com você. Então ligamos para a irmã dele, que ele disse que perdeu tudo, só não perdeu o número do telefone que ficou gravado na memória. Entramos em contato, conversamos, agendamos para que ele voltasse para sua família, a rever seus filhos, como o filho pródigo, que nós vamos seguir a palavra, que um dia também voltou para a casa do pai. E o interessante, pastor Ailton, que o senhor conta esse testemunho, que todos esses anos passados, mas Deus nunca se esqueceu dele. Me lembrou de José, que ficou anos na prisão, e Deus não se esqueceu dele, o honrou, que a gente falou aqui no programa passado. É a situação desse homem.
Você vê que às vezes a pessoa que ela tem um chamado de Deus, Deus vai tendo misericórdia, vai guardando, porque no meio dessa situação ele poderia ter morrido, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Pastor Eliano, sabe o que aconteceu na hora da libertação, do momento ali que ele estava incorporado com um espírito maligno? O espírito maligno falou na boca dele. Na boca dele. Eu tentei matar ele 30 vezes, mas a irmã dele ora por ele todos os dias. Eu não consegui. Ele está coberto de oração. Olha a importância, pastor Eliano, da pessoa não se ausentar da casa de Deus, dela orar. Às vezes ela já se ausentou, pastor Eliano, e ela nem ora mais. Ela nunca mais pisou os pés na casa do Senhor. Esse rapaz, no outro dia pela manhã, nós nos encontramos novamente na quarta-feira passada, na igreja, e a primeira coisa que me chamou a atenção, pastor Leandro, que Deus colocou no meu coração, e que aí se cumpre o que a gente está lendo do filho pródigo, foi que eu disse a ele assim: aqui na igreja tem um banheiro, tem chuveiro, você vai lá, toma o seu banho, se lava, se limpa. Eu levei para ele uma roupa nova, calça, camisa, blusa, tênis, meia. Ele tomou seu banho, se limpou, se lavou, vestiu uma roupa nova. De frente tem uma barbearia. Ele foi lá, nós fomos lá, ele cortou o seu cabelo, o rapaz da barbearia fez a barba dele, e foi como o filho pródigo, que quando ele voltou, o pai disse para os servos: limpa ele, lava ele, dá roupa nova para ele, põe sandália nos pés dele. Sim, senhor, pastor, o senhor até me mandou lá e eu vi que até a imagem dele mudou, e muda. Eu sempre falo com as pessoas, se você pegar uma foto sua antes da conversão e depois da conversão, você vai ver que o teu semblante é até mais leve, porque Deus ele transforma de dentro para fora, e até a imagem da pessoa muda. Basta, pastor Eliano, uma atitude da pessoa, uma atitude, ela reconhecer e voltar, ela tomar uma atitude. Esse rapaz tomou uma atitude. Logo após o culto, ele falou assim para mim, pastor Eliano: eu quero voltar para Jesus, que é o principal. Não bastava ele somente voltar para a família, ele primeiro tinha que voltar para Jesus. Ele voltou para Jesus. Ali em frente ao altar nós fizemos uma oração. Ele confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Aceitou ele de todo o coração. E a transformação começou rápido. Sabe por quê, pastor Leandro? Eu não tinha coberta, mas em cima da nossa igreja tem vários apartamentos. E um rapaz que também é evangélico, Rondinelli, eu quero até te enviar um abraço, Rondinelli, que Deus te abençoe. Ele passou na hora e viu, e ele desceu com uma coberta, ele desceu com edredom, nós preparamos o lanche ali para ele. Quer dizer, Deus providenciou tudo. Quando a pessoa volta, Deus começa a mudar a vida da pessoa, pastor Eliano, imediatamente. Deus ele começa a abrir portas onde não tem, né? Aí aquela pessoa que já não tinha mais esperança, ela passa a ter esperança. Porque eu sempre falo, pastor, que Deus ele está sempre com a bênção para poder entregar para a gente. Mas é como o senhor falou, Deus ele espera uma atitude, não adianta só eu falar que eu tenho fé. Deus ele está precisando que eu caminhe. Eu lembro que quando Deus pediu para Abraão seu filho, Abraão não negou. Ele tomou atitude, levou o seu filho e Deus honrou ele pela atitude dele. Ele não queria tomar o filho, mas ele queria saber aonde estava o coração dele. Você vê que o coração desse homem voltou para Jesus novamente. E Deus começou a abrir portas para ele de novo. Diz a palavra, pastor Eliano: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Você, amigo, amiga,
é que primeiro precisa tomar uma atitude, se levantar do seu lugar, sair da sua casa, sem olhar para as condições, seja do clima, do tempo, chuva, sol, e tomar um passo em direção da casa de Deus, voltar a congregar, voltar a ouvir a palavra, receber oração, fazer suas campanhas, entrar em comunhão com Deus, com a igreja, com o pastor. Às vezes algo colocou na sua mente, alguém falou algo com você, que você poderia buscar na sua própria casa, de longe. Ora, o apóstolo Paulo diz, não deixai-vos de congregar, que isso é costume de alguns. As portas da igreja estão abertas, Deus levantou pastores, é para você estar na igreja ouvindo a palavra que ele coloca na boca dos seus profetas. Diz assim a palavra também, em Lucas capítulo 15, versículo 17. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. É isso que precisa acontecer com você, amigo, amiga. Reconhecer, cair em si, que sem Jesus não dá. Sem o Senhor Jesus não dá. Longe de Jesus não dá. Longe da casa do Senhor não dá. Deixar de congregar não dá. Foi o que aconteceu com esse filho pródigo. A Bíblia diz que ele, caindo em si, ele reconheceu. Você precisa reconhecer. Você precisa quebrantar seu coração. Você precisa abrir o seu entendimento e entender que longe do Senhor Jesus, fora da presença de Deus, longe da casa do Senhor, não dá. A Bíblia diz que ele confessa com a sua boca, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Assim está o Senhor Jesus em relação a essa pessoa, pastor Eliano, de braços abertos para receber essa pessoa, não importa o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Deus não quer saber do passado, Deus quer saber do hoje. O tempo é hoje, o tempo é agora. Deus quer saber se você reconhece, cai em si e se volta para Ele, porque Ele está, pastor Eliano, de braços abertos para receber essa pessoa. Sim, senhor, pastor Ailton. E essa pessoa, ela pode reconhecer agora, porque o nosso Deus é um Deus de já. Às vezes tem pessoas que ela está esperando, ano que vem eu me converto, daqui um mês eu me converto. E Deus, Ele quer que essa pessoa reconheça agora. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte dos ímpios, mas o prazer é que eles se convertam e vivam. Então Deus, Ele quer apresentar vida para essa pessoa. E talvez essa pessoa está afastada há tanto tempo, Deus está sentindo falta da oração dela na madrugada, Deus está sentindo falta daquela pessoa que congregava. Talvez você é uma pessoa que ganhava alma para Jesus. Você era um obreiro, você era um diácono, um pastor, uma missionária, e hoje você está aí no banco, a sua vida vai de mal a pior. Jesus está chamando você ao arrependimento. É tempo de você se arrepender, porque Ele está de braços abertos para poder te receber. Pastor Eliano, olha que forte que está escrito aqui em Lucas capítulo 15, versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Pastor Eliano, a Bíblia nos mostra que o Pai o recebeu de braços abertos, porque o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Pai das misericórdias.
A misericórdia dele vai da terra até o céu, ou seja, é infinita. Só basta essa pessoa dizer sim para Jesus. Só basta esse amigo, essa amiga falar sim para o Senhor Jesus. Tomar uma atitude e voltar. E o Senhor Jesus vai mandar os anjos limpar a vida dela. A Bíblia diz também, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Deus se alegra quando você vem para a presença dele. Aí eu estou falando com você afastado, desviado, você amigo, amiga que está me ouvindo, seja de dentro de um presídio, seja no leito de um hospital, seja num quarto escuro, porque você se sente deprimido, você que está em tristeza profunda, você que está enfermo, você que já não sabe mais o que fazer da sua vida, Cristo te chama ao arrependimento. Cristo te chama a viver uma novidade de vida com Ele. A decisão é sua. A decisão é sua. Você que precisa reconhecer. Você que precisa tomar essa atitude. Diz o texto, para a gente encerrar, pastor Eliano, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Deus quer te recuperar bem. Deus quer te recuperar com saúde. Deus quer te recuperar com vida. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijéssemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O Senhor vê que Deus se alegra quando uma pessoa volta, mas o irmão aqui, na figura das forças espirituais do mal, é que não quer que a pessoa volte, é que não quer que a pessoa reconheça e volte para o pai. Sim, senhor, pastor. Você vê que é uma certa inveja, né? Porque ele estava vendo o filho ou o irmão ali destruído, mas quando Deus restaurou a sorte daquele irmão, ele ficou incomodado. E eu estava até lendo aqui uma palavra em Jó 8:7, que Jó também ele foi na ruína. Ele foi na ruína, mas Deus nunca quis isso para ele. Em Jó 8:7 diz assim: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Ou seja, Deus ele quer fazer o último estado ser maior do que o primeiro. Verdade, pastor Eliano. Por aqui a gente deixa essa palavra para o seu coração. Nós vamos a um louvor do grupo Logos, que fala que a mesma casa tem portas abertas, irmãos. Nosso endereço, se você assim deseja voltar para o Senhor Jesus, ou você que talvez está ouvindo essa programação e se sentiu tocado no seu coração e quer nos fazer uma visita, quer conversar com a gente está aqui na rua Júlio Bueno, número 71, ali
no bairro Santa Luzia, ao lado do Hotel Xavier, próximo à antiga Ponte Estreita. Você é o nosso convidado. Nos procure. O nosso compromisso, sabe qual é?